doutrinas essenciais para que uma igreja seja entendida como uma igreja bíblica. Esse conceito complexo, muitas vezes visto como um enigma, busca explicar a natureza de Deus. Embora você não encontre a palavra Trindade na Bíblia, ela é um conceito teológico, portanto, mas nós encontramos a explicação dessa doutrina em todos os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, o que quer dizer essa doutrina? A doutrina da Trindade afirma que Deus existe como uma única essência em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É a crença central das igrejas evangélicas. Embora a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, há várias passagens que sugerem a presença e a natureza triuna de Deus. Aqui estão alguns textos bíblicos que frequentemente são citados em apoio à doutrina da Trindade. Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 10:30. Eu e o Pai somos um. 1 João 5:7. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Portanto, nós vamos encontrar vários versículos citando tanto o Pai como Criador, o Espírito Santo como Criador e o Filho, Jesus, como Criador. Nós vamos encontrar o Pai como Salvador, nós vamos encontrar o Filho como Salvador e vamos encontrar o Espírito Santo como Salvador. Vamos encontrar o Pai como Senhor, Jesus, o Filho, como Senhor e o Espírito Santo como Senhor. Ou seja, os atributos dos três são os mesmos. Todos três são onisciente, onipresente, onipotente. Todos três são Deus, mas apenas um Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um individualmente. Deus, o Pai, ele é visto como o Criador. Na teologia bíblica, a Trindade começa com Deus, o Pai, Criador do universo. Ele é retratado como Deus soberano e todo-poderoso, que por sua vontade trouxe à existência o mundo e tudo que nele há. Essa figura paternal é vista como fonte de toda a criação, um Deus que ama incondicionalmente e que se preocupa profundamente com a humanidade. Nós encontramos a figura do Pai por todo o Antigo Testamento como Deus dos exércitos, como Deus que se relacionou com Abraão, com Isaac, Jacó, que deu a lei a Moisés. Enfim, a figura central do Antigo Testamento é Deus, o Pai. Porém, nós encontramos referências no Antigo Testamento a respeito do Messias que viria, encontramos referências a respeito do Espírito Santo que atuava nos profetas, atuava nos reis, enfim. Nós encontramos essa presença também dos demais pessoas da Trindade no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos a revelação de Deus, o Filho, Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é tanto totalmente divino quanto totalmente humano. Ele veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado e reconciliá-la com Deus. A morte e ressurreição de Jesus são consideradas centrais para a fé cristã, representando a oferta divina de salvação à humanidade. Jesus é visto como mediador entre Deus e as pessoas, proporcionando acesso direto ao Pai. Lembrando que no Credo Apostólico nós temos a figura de Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Enfim, Jesus é a figura central da nossa salvação. É nele que depositamos a nossa fé, é nele que nós falamos em nome de Jesus para ter acesso a Deus o Pai. Deus Espírito Santo, o Consolador. A promessa de Jesus quando estava para subir aos céus é que enviaria o Consolador que poderia levar adiante a sua obra junto à igreja. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Ele é descrito como a presença ativa e permanente de Deus na vida dos crentes. O Espírito Santo age para convencer as pessoas do pecado, guiá-las na verdade e capacitá-las a viver de acordo com a vontade de Deus. Na perspectiva cristã, o Espírito Santo não apenas trabalha individualmente na vida dos fiéis, mas também na comunidade cristã como um todo, criando unidade e fortalecendo a fé.
O Espírito Santo é aquele que atua na igreja, distribuindo dons espirituais e fazendo com que a igreja possa operar os sinais e maravilhas aos quais Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos que todo aquele que nele crê faria coisas maiores que ele fez. E assim tem sido em todos os tempos que a igreja está sobre essa terra. Unidade na diversidade. Apesar de 3 pessoas distintas, a Trindade é compreendida como uma unidade perfeita. Esta é uma das ênfases centrais da teologia cristã em relação à Trindade, a unidade da diversidade. As 3 pessoas divinas são inseparáveis no propósito e essência, trabalhando juntas para a salvação da humanidade. A compreensão da Trindade para nós destaca a complexidade e a riqueza da natureza divina, ao mesmo tempo que enfatiza a importância da relação entre Deus e seus seguidores. Conclusão. Em resumo, a teologia evangélica abraça a doutrina da Trindade como central à compreensão da natureza de Deus. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são reconhecidos como 3 pessoas distintas, mas inseparáveis em sua divindade e propósito. A Trindade é um convite à reflexão sobre a riqueza e da profundidade do relacionamento entre Deus e a sua criação, destacando a importância da fé, da redenção e da presença ativa de Deus na vida do crente. Talvez você tenha ficado com dúvidas em relação à doutrina da Trindade. Pode ter certeza que não é fácil compreender essa doutrina. Muitas pessoas que estudam profundamente a Bíblia também têm dúvidas a respeito dessa doutrina. Nós vamos entender isso completamente no dia que nós estivermos no céu. Mas, por enquanto, entenda que Deus, na sua unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, agem pelo nosso bem, pela nossa salvação e deseja ter relacionamento conosco. Creia nisso e que Deus te abençoe. E até o próximo episódio de Teologia Descomplicada.